A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você aí do outro lado já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade de Franca, no interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical, ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico da Escola Dominical. E hoje iniciaremos um novo trimestre da revista dos jovens, que tem como título Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel, fé e ação em meio às adversidades da vida. Vai ser uma aula maravilhosa, redigida pelo comentarista Marcos Tedesco, um grande homem de Deus que vai nos trazer aí através desse trimestre, dessa revista, uma lição para toda a vida. Amém? Então, já iniciando aí o nosso segundo trimestre de 2025, quero deixar alguns recadinhos como que de sempre. Primeiro, aquele like do céu, aquele like abençoado que tem nos ajudado muito. Também, não deixe de comentar nos nossos vídeos o que você espera desse trimestre, como será ele, você gostou da revista, enfim. Também, não deixe de compartilhar, isso é muito importante para que outras pessoas aí conheçam também o nosso canal. Lembrando que nós temos 4 revistas agora, ok? Tínhamos 3, agora é 4. Nós temos adultos e jovens, que é ministrado por mim, e também a revista dos adolescentes, aliado à revista dos juvenis, que vai ser ministrado aí pela minha esposa, a psicóloga Daniela Ricobelo. Então ela vai ministrar 2 aulas e eu vou ministrar 2, e você aí vai ser muito abençoado. Amém? Então vamos lá. Entendendo isso, vamos para o nosso texto principal. Ele diz assim: sonda-me, ó Deus, ou seja, examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração, através do seu exame detalhado, profundo. O Senhor sabe e conhece a intenção do meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Através da prova de Deus, o Senhor já conhece aquilo que o teu servo pensa e como ele irá agir. Resumo da lição: Davi foi escolhido e foi ungido por Deus para uma grande missão que incluía, primeiro, preservar o povo escolhido e a linhagem real do Messias. Então, nós vamos trabalhar dentro desse tema, começando com Davi, escolhido e ungido pelo Senhor, entendendo que há uma divisão muito importante que o autor utilizou, tá bom? Dentro dessa temática, nós vamos ver que a lição de número 1, número 2 e número 3 vai abordar o capítulo 16, versículo 1, até o capítulo 17, versículo 58. E lá vai falar sobre a unção e a graça na infância de Davi. Então nós vamos trabalhar primeiro Samuel, tá bom? E o segundo ponto será abordado no capítulo 18, versículo 1 ao 20, 42 de 1 a Samuel, que tratará a lição 4, 5, 6 e 7, ok? Com o tema Davi e Jonatã. O terceiro ponto é o contraste, o constante perigo enfrentado por Davi, lição 8 e 9, dentro de 1 Samuel, que abordará o capítulo 25, versículo 1, até o 27, versículo 12. E a quarta divisão, o reino de Davi, já está em 2 Samuel, ok? Aí muda o livro, vai para 2 Samuel,
que vai ser estudado do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 20, versículo 26. Lição 10, 11 e 12. A quinta e última divisão, Saul torna-se rei. Por quê? Porque a lição de número 13 usará como base 1 Samuel capítulo 13, versículo 13 ao 14. E essa sessão está dentro de uma sessão em 1 Samuel, que é capítulo 9, versículo 1, até o capítulo 15, versículo 55. Então aqui você tem aí um resumo bem interessante para você anotar e você colocar aí na sua revista essas divisões desses tópicos, ok? Então vamos lá. Aqui os nossos objetivos vai ser apresentar o chamado de Davi, isso é muito importante, entender a relação entre a soberania de Deus e a vocação divina e enfatizar o quê? Que o Senhor conhece, de fato, o nosso coração. Então, dentro da interação, o autor vai falar que nós vamos estudar vida, história, mensagem e principais desafios enfrentados por Davi. Dentro da nossa orientação pedagógica, o autor colocou a questão da tempestade de ideia. É uma fórmula pedagógica para que você possa aplicar dentro de sala de aula para você colher o maior número de informações, e aqui ele dá algumas dicas bem importantes quanto a isso, para saber da sua classe, dos seus alunos, o que realmente eles sabem sobre Davi, e assim você se preparar através daquilo que eles expõem o seu conteúdo das próximas aulas. É possível que o profeta Samuel tenha deixado anotações ou registros que foram incorporados ao livro 1 Samuel capítulo 10, versículo de número 25. Samuel explicou ao povo os direitos e deveres de um rei e os escreveu em um livro que foi colocado na presença de Deus, o Senhor. Então, tanto 1 Samuel, capítulo 10, versículo 25, quanto 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 29, que diz: a história do rei Davi, do começo ao fim, foi escrita pelos profetas Samuel, Natã e Gade. Então percebam que os dois textos que eu li falam sobre textos que foram redigidos, um deles Samuel, e ao qual foram usados como base para escrever 1 Samuel e 2 Samuel, que será a nossa fonte de estudo durante esses 3 meses. Ok? Então, entendendo isso, o texto bíblico, o texto principal que nós vamos usar, se encontra em 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 1 ao 13. Então, nós vamos ver aqui o seguinte, que dentro desses dois livros, alguns dizem que 1 e 2 Samuel foram escritos por pessoas que são anônimas, nós não conhecemos. Inclusive, 1 Samuel, nós vamos aí até o capítulo de número 31. Outros vão dar ênfase, nós vamos falar um pouco sobre isso, a outros autores também, tá bom? Então aqui nós vemos a cena ao qual Davi é escolhido, tá bom? É o início. Você tem aí do capítulo de número 13, né? Capítulo 9, aliás, de 1 Samuel, aonde começa a história de Saul, e o ponto de divisão acontece no capítulo 16. O ponto de ruptura acontece no capítulo 16, é onde Deus manda Samuel ungir um novo rei, que ainda era um menino, Davi, e a partir do capítulo 16,
Deus já abandonou totalmente Saul, ok? Então, começa no capítulo 9, você tem um corte no capítulo 16, e você vai ver o fim de Saul lá no capítulo de número 31. E aqui o autor destaca a chamada e a unção sobre Davi, mediante os seus irmãos que apareceram, Abinadab, Samá e também Eliabe, Abinadab e Samá, ou seja, dá um total de 7 irmãos que passaram à frente de Samuel, o profeta. Então, entendendo essa questão, vamos aqui para a nossa introdução. Dentro da nossa introdução, o autor vai dizer que os reis mais célebres ou os personagens bíblicos mais admiráveis que existem na Bíblia Sagrada, e são muitos, dentre eles Davi vai se destacar de forma... Você pode perguntar a qualquer adolescente, jovem, a figura que aparece na mente quando se fala de reis bíblicos é realmente Davi e também Salomão, embora outros também tiveram grande importância. Mas o autor vai dizer aqui que nessa primeira lição nós vamos falar justamente sobre o chamado de Davi, a soberania de Deus e a vocação divina para os nossos dias. Agora eu quero que você pegue aí uma caneta, um papel, e é importante que você escreva isso que eu vou colocar aqui. Primeiramente, as datas. Vamos trabalhar com as datas para que você entenda. O nascimento de Samuel, 1115 a.C. Ou seja, entre o nascimento de Samuel e o chamado de Samuel, que é 1105, passam-se 10 anos. Depois, Samuel se torna juiz, 1070 a.C. Então, entre o chamado de Samuel e Samuel se tornando juiz, eu tenho um período de 35 anos. A unção de Saul como rei acontece em 1073, ou seja, 27 anos depois que Samuel se torna juiz. A morte de Samuel acontece em 1025, ou seja, 18 anos depois que ele unge Saul como rei. Davi torna-se rei 1010 ou 1011, como alguns comentaristas costumam colocar. Então eu tenho um período de 15 anos depois da morte de Samuel. Morte de Davi, 970 a.C., ou seja, 40 anos depois que Davi se torna rei. Morte de Salomão, 931 a.C., ou seja, 40 anos depois da morte do rei Davi, ok? Então essas datas são importantíssimas que você guarde aí, que nós vamos utilizá-las depois, tá bom? Em outro momento aqui, para nós salientarmos mais alguns pontos. Tempos difíceis, o chamado de Davi. Aqui nós temos uma situação bem complicada. A situação é da nação de Israel. Os hebreus mantinham uma vigilância muito frequente contra os invasores. Fato é que, por causa de terras cultiváveis, pastagens, incompatibilidade religiosa e cultural, era necessário que houvesse uma vigilância e também constantes guerras acontecia. Mas fato é que primeiro a Samuel apresenta a história de Samuel, ou seja, os últimos dias dos juízes. Isso é fato, nós estamos falando desse período. O fracasso moral do sacerdócio sobre o comando de Eli, o fracasso moral dos juízes sobre o comando de Samuel,
o começo e o fracasso da monarquia sob o comando de Saul e as consagras e difíceis experiências de Davi e a morte de Saul englobam esse período dos juízes e início da monarquia. Tanto é que a lição 1 e 9 tratará de 1 Samuel, como eu já disse aqui, lição 10 e 12 tratará de 2 Samuel, e lição 13 tratará de 1 Samuel, ou seja, falando justamente, a revista está dentro de um problema, ela está dentro de uma situação muito problemática, que é a situação de Israel pós, deserto. Ou seja, você tem aí já aqueles que já se foram, como Josué, e você entra no período dos juízes, e esse período dos juízes você tem altos e baixos, guerras, enfim, várias situações ao qual envolve uma decadência do povo. Então vamos lá. O Senhor orientou os israelitas sobre como deveriam buscá-lo e como deveriam ensinar as novas gerações acerca dos livramentos recebidos e vitórias conquistadas. Então vamos lá. Então aqui, Deuteronômio capítulo 11, versículo 26 ao 32 vai dizer: as alianças de Deus estão baseadas no princípio do certo e do errado, do pecado e da retidão, da obediência e da desobediência. Isso você vê em Deuteronômio capítulo 11, do versículo ao 32. Percebam que em Josué, capítulo 1, versículo 7 e 8, essa ênfase novamente é dada. Seja forte, seja corajoso, tome cuidado, viva de acordo com a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não desvie dela e você terá sucesso. Fale o que está escrito na lei, estude o livro, se esforce para viver de acordo com o livro. Tudo correria bem, tudo correrá bem e você terá sucesso. Ou seja, quando nós falamos de período dos juízes, nós estamos falando que o princípio que engessa a aliança é justamente o princípio do certo e errado. Se o povo andasse certo, Deus abençoaria. Se o povo andasse errado, alguma coisa de mal aconteceria. Então, os registros que estão aqui, como eu acabei de falar, foram escritos por Davi, Natã e Gade entre 1204 e 1035 na Palestina e transformado em livros, segundo alguns autores, por isso que eu disse que uma coisa complementa a outra, por Isaías, que está aí por volta do ano 743 a 683 a.C. Possível também autor de Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel e 1 e 2 Reis. 1 e 2 Crônicas em suas formas finais, ou seja, todos esses livros que eu citei foram escritos por Isaías nas suas formas finais, de acordo com 2 Crônicas, capítulo 32, versículo de número 32. Tudo o mais que Ezequias fez, inclusive as coisas que fez como prova da sua dedicação a Deus, está escrito na visão do profeta Isaías, filho de Amós, na história dos reis de Judá e de Israel. Isso tudo em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo de número 32. Então, no entanto, nos anos seguintes, os israelitas negligenciaram as orientações divinas e levantou uma geração que não conhecia o Senhor. Juízes 2 e 10 fala justamente sobre esse período. Uma geração morre
e nasce outra geração. E essa outra geração ignora tudo o que foi feito, o que foi falado, o que foi exercido por Deus, o que foi dito por Moisés e o que foi escrito por Deus através das mãos de Moisés. O povo se arrepende e clama. Deus manda juízes. A libertação é alcançada. O povo se alegra. Porém, logo esquece e volta aos maus hábitos, e o autor usa a questão do ciclo. O ciclo vai se repetindo. As gerações vão passando, mas os problemas se tornam os mesmos. O povo erra, arrepende, volta para Deus, mas de repente eles se afastam novamente. 1 Samuel capítulo 7, versículo de número 15 vai dizer: até o fim da vida, Samuel foi chefe e juiz do povo de Israel. Versículo 16. Todos os anos ele ia a Betel, Gilgal e Mispa, e nesses lugares resolvia as questões do povo. Versículo 17. Depois voltava para casa, em Ramá, onde também era juiz, e em Ramá construiu um altar para Deus. Embora as críticas possam vir sobre Samuel, fato é que ele tinha os lugares, as cidades aonde todos os anos ele ia, Betel, Gilgal e Mispa, para julgar as causas mais difíceis entre o povo. E daí ele voltava para Ramá, a sua cidade natal, aonde ele também julgava e aonde ele tinha um altar que era dedicado ao Senhor, tá bom? E deixa eu ver se eu fiz mais alguma anotação. Vamos lá. Aqui o autor vai dizer Samuel, um profeta em Israel. Aqui ele vai citar o aparecimento, né, a ação de Samuel, na verdade, concernente à questão de Ana, e ele vai dizer que ele é o último líder do período dos juízes e aos poucos foi sendo visto pelo povo como insuficiente. Com o passar do tempo, os israelitas começaram a desejar um rei. Vamos parar para analisar um detalhe aqui muito importante, irmãos. Perceba uma coisa, 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1, percebam que no capítulo 9 eles escolhem Saul. No capítulo 8 vai dizer assim, ó, quando Samuel ficou velho, ele pôs os seus filhos como juízes de Israel. Versículo 2. O seu filho mais velho chamava Joel e o mais novo chamava Abias. Eles eram juízes em Berseba. Samuel exerceu o seu juízo em Betel, Gilgal e Mispa e também em Ramá. Em Berseba, os seus filhos julgavam. Percebam o que o versículo 3 vai falar. Porém, não seguiam o exemplo do pai. Estavam interessados somente em ganhar dinheiro. Aceitavam suborno e não decidiam os casos com justiça. Versículo 4. Os líderes foram a Ramá e não a Berseba, onde os filhos dele estavam julgando, foi a Ramá, onde Samuel morava, pedir um rei. Ou seja, devido ao erro dos seus filhos. Antes de nós pensarmos qualquer coisa, devemos pensar que os filhos de Samuel, que no caso era Abias e também Joel, deveriam cumprir a lei do Senhor e fazer aquilo que era certo. E como eles não fizeram, a Bíblia vai dizer que os líderes de Israel foram até Ramá, foram até Samuel e disseram, olha, nós queremos um rei, nós não aguentamos. Os seus filhos aceitam suborno, agem com injustiça, fazem as coisas erradas e querem só ganhar dinheiro. Então nós queremos um rei. Então a justificativa, embora Samuel tenha tentado intervir, Deus ainda vai falar, olha Samuel, da mesma forma como eles me rejeitaram,
eles também estão rejeitando a ti. Mas dê a eles o que eles querem, mas fale como será a regra do rei, e assim eles estarão cientes. Então Saul também foi escolhido por Deus e ungido pelo profeta, tá? 1 Samuel capítulo 9, versículo 2, vai dizer que, no caso, Quis era pai de Saul. Ele tinha um filho, esse filho era jovem e bonito. Não havia mais ninguém bonito suficiente para se comparar com Saul em Israel. Ele era o mais bonito e entre os israelitas também era o mais alto, o mais notável fisicamente. Então essas descrições são interessantes. Só que no capítulo 9 você tem aí essa menção e no capítulo 16, que eu disse que é o rompimento, o corte, a ruptura, aonde Deus realmente abandona e diz: olha, até quando você terá dó de Saul? Aí você vê a ruptura, dizendo: até quando terás dó de Saul? Eu não quero que ele seja rei de Israel. Aquele que começou bem e muito bem, ok? Tanto é que ele era um excelente guerreiro. O texto diz que ele liderava e que ele derrotava todos os seus inimigos enquanto ele estava nas batalhas. Só que 1 Samuel, capítulo 15, versículo 19, é uma das questões que vai derrubar Saul. Por que não destruiu completamente os despojos? E por que não matou Agag? Versículo 23. O Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Versículo 27. Quando Saul quer a presença de Samuel, não vai embora Samuel. E ele pega nas vestes de Samuel e as vestes rasgam, aí ele dá uma nova profecia para Saul. Do mesmo jeito que você rasgou as minhas vestes, o meu Deus rasga também o teu reino das suas mãos. Então você percebe que não é somente esse erro, é uma série de erros que Saul comete. Tanto é que eu li aqui o capítulo 15, versículo 19, correto? E o capítulo 16, aonde Davi é escolhido, aonde Deus diz: olha, você ainda terá dó de Saul. E o capítulo 9, aonde ele é escolhido, e percebam que no capítulo 15, versículo 10 e 11, Deus já deixou bem claro: estou arrependido de ter feito Saul rei, pois ele abandonou e desobedeceu as minhas ordens. Tanto é que no caso de Agag, o que acontece? Saul não era para ter ficado com os despojos mais bons, né, como vacas gordas, ovelhas gordas. Por isso que Samuel diz: olha, Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Você não está obedecendo. Aí o versículo 11 do capítulo 10 vai dizer: Samuel ficou triste e orou. Ele intercedeu ainda. Samuel ainda intercedeu em voz alta em favor de Saul. Versículo 12. Em Carmelo construiu um monumento em honra a si mesmo. Percebam que foi uma série de erros. Agora Saul, no versículo 12 do capítulo 10, constrói, meus irmãos, um monumento para si mesmo. Percebam, capítulo 9, como eu disse, começa a história. Capítulo 16, há uma ruptura. Capítulo 31, você vê uma tragédia. Percebam que antes de Deus chamar Davi, capítulo 14, versículo 47, está anotando aí? Lutou contra Moabe, Amon, Edom, os reis de Zoba, filisteus, e em todas era vitorioso. Versículo 48. Venceu com
venceu com coragem os amalequitas e defendeu o povo de Israel de todos os ataques. Versículo 52. Durante toda a sua vida, lutou ferozmente contra os filisteus, e sempre que encontrava um homem forte, o alistava no seu exército. Saul não era aquela coisa tosca que muita gente tenta pregar e insinuar que ele era. Ele defendeu Israel até o fim da sua vida. Ele vencia todas as batalhas. Só que o problema de Saul não era a sua beleza. Tem muita gente que vai bater em Saul e vai dizer, escolheu pela aparência, escolheu pela altura, escolheu por isso e por aquilo. Não, irmãos. O problema de Saul era a obediência. Ele não obedecia a Deus. Ele agia por impulso. Mas era um cara que ganhou várias vitórias para Israel. E assim ele foi reconhecido. E eu li os versículos aqui da própria Bíblia, que ele vencia todas as batalhas. A questão de Saul é que ele era desobediente. Por isso que Deus diz para ele, eu prefiro obediência do que sacrifício. Deus chama Davi. O chamado de Davi traz importantes oportunidades de aprendizado. Primeiramente, preservar o povo escolhido, a linhagem do Messias, como nós acabamos de falar. Deus fala claramente com o profeta Samuel, enquanto Saul é rei. Enquanto Saul é rei, Samuel vai até a cidade de Davi, aonde Davi mora, e ele fica com medo. Mas Deus fala para ele, vai, fala que você está indo em paz para oferecer sacrifício. E quando chegar lá, eu vou falar o que você tem que fazer. Então Samuel, mesmo receoso que Saul pudesse descobrir, foi até Belém, a casa de Jessé, pai de Davi. E quando chegou lá, já de cara ele viu Eliabe e diz assim, é bonito, é alto, é elegante, tem porte de rei. Deus disse para ele, não é Eliabe. Depois veio Abinadab, passou por ele, esse daí é o rei. Não era o rei. Passou Samá, e depois de um total de 7, o 8º estava no campo. Dos 7 que passou, o 8º estava no campo. E assim Deus fala para ele, olha Samuel, não é nenhum desses. Samuel pergunta, acabaram-se os mancebos? Acabaram os seus filhos? Não, ainda tem um que está no pasto. Samuel olha e diz assim, ninguém toca na comida, ninguém faz nada até esse menino chegar aqui. Então, você vê claramente que Deus escolheu Davi, ungindo, né? E fazendo dele, naquele momento, o novo rei de Israel, e ainda ele não era o rei de forma oficial, tá bom? Vamos aqui, ó. Eu coloquei mais uma anotação. Samuel esperava ungir o primeiro, mas Deus escolhera o último. Atos capítulo 13, versículo de número 22. Depois que tirou Saul, Deus pôs Davi como rei e disse isto a respeito dele. Encontrei em Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo o que eu desejo. Versículo de número 23. Um dos descendentes de Davi foi Jesus, a quem Deus pôs como Salvador de Israel, como havia prometido. Isso é Paulo falando no capítulo 13, versículo 22 e 23, mostrando a importância e a linhagem que tem Jesus e Davi, e mostrando essa realeza e essa importância de forma genealógica, ok?
Então vamos lá. Aqui eu queria colocar uma questão bem interessante, que talvez vai surgir na aula a pergunta. Irmão Adriano, quanto tempo reinou Saul? 1 Samuel capítulo 13, versículo 1, vai dizer que Saul já era adulto quando se tornou rei e governou o povo de Israel durante 2 anos. Mas toda a história de Saul não cabe em 2 anos. Atos capítulo 13, versículo 21, vai dizer o seguinte: quando o povo pediu um rei, ele lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, para ser rei deles durante 40 anos. Isso é Paulo dizendo, em 1 e 2 Samuel não fala quantos anos. Davi, aí vamos aqui para o quebra-cabeça. Davi começou a reinar em Hebrom após a morte de Saul, em 1010 ou 1011 antes de Cristo. Com a citação de Paulo, que é 40 anos, então você pega 1011 e volta 40 anos. Então eu tenho o período estipulado do reinado de Saul entre 1051 a 1011. Tem duas soluções. Primeiro, que Saul começou a reinar com 30 anos, usando como base 2 Samuel capítulo 5, versículo 4, aonde Davi começa a reinar com 30 anos. Só que a solução mais plausível é que Saul estava com 40 anos quando começou a reinar, quando já tinha 2 anos de reinado. Tanto é que 1 Samuel capítulo 13, versículo 2 e versículo 3, Jonatas era líder de seu reinado, ou seja, não teria como Saul ter 30 anos quando começou a reinar, mas que ele tinha por volta de 40 anos. Aí dá um total de 42 anos de reinado. Por quê, irmão Adriano? É simples, porque se você pegar 1051 mais 1011 antes de Cristo, você tem um total aí de 40 anos. 2 anos você tem como regência e 40 anos como forma oficial. Então dá um total de 42 anos. Ou seja, quando a Bíblia fala que ele reinou por 2 anos, quer dizer que ele já estava há 40 anos reinando, totalizando aí um período de 2 anos, 42 anos, ok? Então esse quebra-cabeça eu até encontrei nesse livro aqui, muito bom, irmãos, recomendo para que vocês comprem, tá bom? É um livro muito bom, História de Israel no Antigo Testamento, da CPAD. Só usa o material da CPAD para a gente não ter problema, para você não ter problema aí, para falar assim, da onde que esse irmão tirou isso? Os livros são da CPAD, então qualquer coisa, liga lá na Casa Publicadora da Assembleia de Deus e questionem eles lá, ok? Então vamos lá. Tópico 2. Aqui no tópico 2, já queria falar sobre um recadinho muito importante, que é sobre a nossa plataforma da escola dominical, ou seja, kit da escola dominical. Lá você vai encontrar PDF do resumo completo do trimestre, você vai encontrar slide semanal da aula em PDF e editável, infograma da aula, infograma do sumário, vídeo aula semanal, que nós temos um quadro lá de professor para professor, que é feito com a aula dos adultos. Vídeo sumário, sobre o sumário do trimestre. E aulas, nós temos aí 4 aulas antecipadas, 2 semanas antes, né, do início da aula do domingo, que será a aula propriamente dita. Então, lá nós teremos 2 semanas de antecedência a aula dos adultos, jovens, adolescentes e juvenis e muitos mais materiais. Hoje eu estou falando aqui para professores dos jovens, mas falando de um conteúdo exclusivo para os adultos. Mas a partir do próximo trimestre, estaremos disponibilizando também esse conteúdo para os jovens, ok? Então, assim,
você vai ter lá na plataforma Kit da Escola Dominical. Enquanto não sai esse conteúdo do próximo trimestre, avise o seu professor que nós temos um kit lá com todo esse material disponível para você, professor dos adultos. Visite lá a nossa plataforma e você vai ver que é uma bênção, tá bom? Soberania de Deus e a vocação divina. O autor trabalha a soberania de Deus, ou seja, tudo foi criado conforme a sua permissão, estabelecido por ele, ou seja, tudo é regido por Deus. Então Deus aceita, Deus rejeita. Deus ama, Deus odeia. Embora tenhamos o livre-arbítrio, destacamos que Deus já sabe tudo o que acontecerá. Então, utilizar a soberania de Deus com a ideia da vocação divina, ou seja, a busca pela vocação divina é algo que deve ser intrínseco, mas talvez não tão particular como foi usado com os outros homens. Ou seja, ele cita Abraão, Moisés, Davi, Jeremias. Todos eles chamados de uma forma específica para um chamado específico. Talvez você não tenha um ministério como de Elias, como de Moisés, Jeremias, Davi, Abraão, Moisés, enfim. Mas todos nós temos uma vocação. A soberania de Deus, ela ultrapassa as barreiras e convoca, chama, alista pessoas que perante a sociedade não têm valor nenhum, mas que para Deus, dentro da sua soberania, ele usa quem ele quer, na hora que ele quer, no momento que ele quer e no lugar que ele estipulou para ser assim. Então, assim como eles foram chamados, nós também somos chamados para uma grande obra. Então, que possamos ouvir a ordem clara de Deus aos nossos corações. Então, aqui nós estamos buscando a nossa vocação. E dentro da nossa vocação, o Senhor convida-nos a estar atento à sua voz, tá bom? Então, o que é vocação? Vocação é esse chamado ou convocação para uma determinada missão. É um chamado divino, é um chamado que envolve paixão pessoal ou uma combinação de ambos, pode ser assim. Pode ser uma vocação religiosa, uma vocação profissional, porque Deus também usa nós de forma profissional, nós já aprendemos isso em um livro dos adultos, ao qual nós falamos sobre as profissões, e a vocação ela pode ser social, é aquele que serve a comunidade e a sociedade com paixão, com propósito, com satisfação e também com santificação. Então, vocação não está atrelado somente ao âmbito religioso, mas também ao lado profissional e social, e isso é fato no meio de nós, tá bom? Então, aqui também eu queria usar uma outra tabelinha concernente à vocação e falando sobre Davi. Pegue novamente a caneta aí, vamos anotar. Nascimento de Davi, 1041. Entre o nascimento de Davi e a unção de Davi, que foi em 1029, passaram-se 12 anos. Davi exilado por 9 anos, ou seja, no momento da unção de Davi, que ele tinha 12 anos, tá? Até o fim do seu exílio, se passou 18 anos, porque só o exílio deu 9 anos, tá bom? Então nós temos aí nascimento de Davi, 1041, unção de Davi, 1029, dá 12 anos. De 1029, que é a unção de Davi, a questão do Davi exilado, que vai até 1011, que é quando ele assume Hebron, eu tenho aí um período de 18 anos. A unção de Davi, rei de Judá, 1011. Ou seja, você já tem aí o reinado, né? Que do primeiro momento, da unção de Davi até o estabelecimento de Davi como rei em Hebron, que é em Judá, dá 1011, ou seja, 18 anos. Quando você pega a unção de Davi como rei de Israel, você já tem um período aí de 1004. Então dá um período de 7 anos depois que Davi
foi ungido rei em Judá. Então, desde a unção de Davi, quando Davi tinha 12 anos, até o trono, você tem um período de 22 anos que Davi espera para ser rei. Percebam? A gente não precisa falar mais nada, né, irmãos? 22 anos esperando a vontade de Deus. Então, percebam, aqui falando sobre as nossas vocações, logo pensamos em várias coisas: ministério, viagens, pregação. Mas percebam que em Romanos capítulo 12, versículo 6, o autor fala do dom de anunciar a mensagem, que é os dons de Deus. Tem dons de Deus, dons do Espírito Santo e dons de Cristo. Aqui é os dons de Deus. Dom de anunciar a mensagem, o versículo 7. Dom de servir, dom de ensinar, dom de animar, dom de repartir. Quem tem autoridade, exerça a autoridade. Quem ajuda, continue ajudando com misericórdia, com graça, com unção. Ou seja, você tem aí dons de serviços que você pode exercer. Então, não há ninguém cristão que fale que não tenha um dom, porque esses dons ou são dados por Deus, ou são dados por Cristo, ou são dados pelo Espírito Santo, tá bom? Então, vamos lá. O tópico 3, o que o homem vê? A aparência física, as palavras bem colocadas, um gestual coerente, ou seja, o homem vê aquilo que é externo. É interessante porque a decisão de escolher um líder afeta o sucesso ou a causa de um fracasso, a organização ou a comunidade. Então, esses critérios são oriundos de uma visão, habilidade, caráter, experiência, habilidades de comunicação, capacidade de tomar decisão, estilo de liderança, capacidade de trabalhar em grupo, valores e princípios. E isso é aquilo que a sociedade define como um padrão de um líder. Mas quando você olha tanto para Saul quanto para Davi, você não vê de primeiro momento que algo vai dar certo. Embora Saul tenha uma beleza, tenha uma altura, né, ele é apresentável, mas ele tenta correr do seu chamado no início. Então isso já seria o suficiente para dizer o seguinte: isso não vai dar certo. É a mesma coisa Davi, ungiu Davi muito jovem, mas será que vai dar certo isso? Será que ele vai continuar no caminho? Será que vai dar certo? Será que ele vai continuar? Enfim, você tem aí uma série de questões. Fato é que nós não podemos nos impressionar com a aparência, com a altura do homem ou aquilo que nós podemos classificar como qualidades respeitáveis e suficientes. Mas quando nós falamos de espiritualidade, nós estamos falando de algo além disso. É o caráter, é a prudência, é a decência. Ou seja, Deus, nesse momento, não olha essas qualidades porque é Ele quem capacita. Tanto é que quando Davi afrontou o Golias, o que ele falou? Olha, você vem com todo tipo de armadura, mas eu vou a ti em nome do Senhor. Saul tentou colocar uma armadura nele que não deu certo. E ele diz: olha, não é com armadura. Pode deixar que eu vou lá, eu vou enfrentar esse Golias e vai dar tudo certo. É assim, por quê? Porque Deus vê essa intenção e Deus dá a vitória segundo aquilo que nós propomos no nosso coração. Então, o Senhor vê o coração, diferente daquilo que o homem vê. Aí o autor colocou: o que Deus vê. O que é que Deus vai ver? 1 Samuel 13:14. Deus vai encontrar um homem do tipo que ele quer e o fará chefe desse povo. Né? Aqui, Samuel expressando as vontades de Deus. Deus vai encontrar um homem do tipo que ele quer e o fará chefe do seu povo. Então, há uma preocupação. Se nós temos, por um lado, aquilo que o homem vê, e nós temos, por outro, o que Deus vê, como somos vistos? É interessante, né? Quando a gente faz essa comparação,
1 Samuel 9, do 1 ao 2, lá vai apresentar Saul como belo exemplar varão, um belo exemplar de varão, alto e bonito. 1 Samuel 16, 18 também vai apresentar umas qualidades de Davi, mas algo diferenciado. É bom músico, valente, bom soldado, fala bem, boa aparência. Até aqui, as qualidades seriam igual a de Saul, mas tem um QI a mais. E o Senhor está com ele. Isso faz toda a diferença. Irmãos, então pare de julgar Saul por causa da aparência dele, porque a aparência não era o problema, era a desobediência. E o texto vai dizer que a única diferença entre Davi, a escolha de Davi e a escolha de Saul, é que o Senhor estava com ele. Era o propósito de Deus em colocar Davi. Agora quem vai escolher sou eu. E esse homem será o segundo o coração de Deus. Então nós temos uma comparação aqui bem interessante, tá bom? Então, quando as pessoas olharem para nós, como seremos vistos? Pessoas de confiança, segurança, pessoas que são sinceras, que tenham transparência, compreensão, compaixão, conhecimento, criatividade, senso de humor, alegria, respeito mútuo e lealdade. Se você quer crescer na vida, seus alunos querem crescer, seja esse tipo de pessoa. Pessoas que são realmente diferentes, mas que o Senhor está com eles. Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.